Ora, agora, fã de esporte, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este Linha de Passe, como diz o Pedro Ivo Almeida, parafraseando o Tony Garrido, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite e aqui estamos nós para falar... mas eu ouvi. Para falar muito sobre o jogo do Corinthians, vitória contra o Atlético Paranaense, vitória também do Flamengo, times que se enfrentam na primeira partida da final da Copa do Brasil no meio de semana. Tudo bem? Tudo certo, Calçade? Tudo bem, tudo certo. Bom, a gente estava saindo de dois jogos super importantes de finalistas da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo dele contra o Cuiabá, o Corinthians derrotou o Atlético Paranaense e o Corinthians vai para a vice-liderança do campeonato. Claro, tem uma rodada ainda para acontecer, mas ele consegue 3 pontos super importantes de um jogo que, olha, era difícil. Agora, a pancada contra o Juventude fez o time acordar no primeiro tempo. Foi uma exibição boa no primeiro tempo, com uma equipe bem diferente daquela que pode ser chamada de titular. Gostou do que viu? Uma manchete. Eu gostei do que vi, principalmente no primeiro tempo. Estamos falando do Corinthians. O Flamengo, acho que a coisa se inverte, né? O segundo tempo foi melhor, mas é claro que a gente vai analisar muito os dois jogos com o olhar da final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Nosso goleiro Cássio não jogou. Preocupa não ter o Cássio numa final de Copa do Brasil, Celso Funzetti? Boa noite, Felipe, boa noite, companheiros, todos e todas que nos assistem. Preocupem muito. Não nos esqueçamos que uma final pode, por exemplo, ir para os pênaltis. E durante esses dois jogos, o goleiro... Aliás, o goleiro hoje foi uma marca, né? O Flamengo utilizou só o goleiro. O Corinthians não tem o seu goleiro e está preocupado com isso. Isso pode ser decisivo na história desse troféu. Para a gente, claro, já trazer o Fã de Esportes que falaremos do jogo do Flamengo. Do jogo do Flamengo, o que você traz de manchete, Pedro? Molecada, né? O Matheus França, o gol de Matheus França, entender que a final passa muito pouco. O primeiro tempo que não funciona, o segundo tempo com uma certa falta de entrosamento, explica muito pouco do que pode ser na quarta-feira. O Flamengo olhou só para quarta-feira. O Corinthians, para mim, não olhou só para quarta-feira, não. Então, acho que isso aí a gente pode destrinchar bem ao longo da noite, Felipe. Pessoal, hashtag linha de passe. João, me corrija se eu estiver enganado. Às vezes é tanta hashtag linha de passe, participe conosco, mande suas perguntas, comentem um pouco do que foi esse sabadão. A gente faz uma rápida pausa e já voltamos com muito dos jogos de Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Misturei tudo, mas fomos 4 times personagens deste sabadão. Bora para o intervalo. Nossa. Gosta? Tranquilo. Agora aqui Giant. Bora, a gente vai começar com um jogo que eu tô recebendo cada mensagem, hashtag linha de passe. É muito bom no sabadão ver esse humor. A gente vai começar com um jogo que terminou com a final da Libertadores. Exatamente. Isso, aliás, essa rodada é bacana, porque a gente viu o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians para projetar a Copa do Brasil. E tem aí o Atlético Paranaense que está na decisão da Libertadores contra o Flamengo. Mas, senhores, vamos começar com o jogo do Corinthians. Primeiro, ficaram surpresos de ver um time que não era o reserva, era um misto, personagens-chave jogando. E segundo, pela performance, especialmente no primeiro tempo, é uma das melhores atuações do Corinthians no ano? Começa aí, Pedro. Curioso, né, Felipe? É porque a gente chega ali por volta, pouco antes das 7 na redação, tava ali batendo papo com o Calçado, a gente olha, final de Copa do Brasil na quarta-feira, um Flamengo sem a menor vontade, o Dorival decide para Cuiabá em cima da hora, o Corinthians, você olha a escalação, não tem o Cássio, não tem informação exata do que se passa, maioria de reservas em campo, né? Maioria de reservas em campo. Então você fica pensando que pode ser essa rodada. O Flamengo demorou, ofereceu muito pouca coisa, o Corinthians não. O Corinthians no primeiro tempo surpreende, ofereceu alguma coisa que talvez a gente não estivesse projetando ali. E aí eu acho interessante, eu acho que passa muito por nomes que estiveram em campo, uma base pelo menos, tinha uma espinha, tinha uma ideia ali que poderia juntar as pontas que poderiam estar soltas. Então gostei muito do primeiro tempo do Corinthians, gostei muito por movimentação, acho que não indica exatamente tudo o que acontece, que pode acontecer numa final de Copa do Brasil, mas a movimentação, o Roger Guedes que começa meio que centralizado, abre para jogar, abre para armar, confunde uma defesa adversária, em algum momento ele vai ter que se utilizar disso para superar uma defesa do Flamengo, tem pontos interessantes. A gente olha para o Campeonato Brasileiro, precisa vencer, precisa fazer resultado, precisa, quem sabe, talvez ter que garantir uma parte de tabela, uma faixa de tabela para garantir vaga em Libertadores, então é muito interessante. E quando você está falando de um jogo sábado, em Itaquera,
com uma final quarta em Itaquera, é melhor sair, fechar a noite vencendo do que aquele empatezinho modorrento. Ainda bem que não tomou o gol no final para o torcedor corintiano. É bom você sair como saiu, porque até quando não está aquele 11 azeitado ali do Vitor, a coisa começa a funcionar. E começa a funcionar porque passa muito os jogadores que estarão em campo na quarta-feira. Recado interessante, Felipe. O primeiro tempo foi muito mais interessante que o segundo, mas a noite é positiva. Eu, assim, em relação à escalação, eu confesso que não me surpreendeu. O que me surpreendeu talvez tenha sido a escalação do Fagner desde o começo, e o Fagner jogando praticamente uma hora, né? Mesmo depois do Corinthians já estar vencendo por 2-0. De resto, acho que Fausto Vera, o Roger Guedes, a gente sabia que ia jogar metade do tempo e o Yuri Alberto a outra metade, foi exatamente isso que aconteceu. O próprio Balbuena, que não tinha jogado a última partida, acho que ali era normal que eles começassem. O Fagner me surpreendeu um pouquinho mais, até por ele não ter saído no intervalo. Acho que assim o valor do ponto de vista tático, eu não consigo olhar muito para esse jogo mirando a partida contra o Flamengo, porque a gente sabe que justamente, né, do time que começou jogando, a gente está falando de 4 titulares, então você vai mudar aí 7, claro que acho que a torcida do Corinthians espera que sejam 7, a gente vai falar depois do Cássio, né? Porque claro que a torcida do Corinthians quer que o Cássio esteja presente, mas esse é um outro assunto. De qualquer maneira, assim, independentemente do olhar para a final da Copa do Brasil, para o olhar em relação ao jogo contra o Flamengo, foi de fato um bom primeiro tempo do Corinthians, foi um primeiro tempo em que o Corinthians jogou muito melhor do que vinha jogando, inclusive e principalmente na comparação com a equipe que jogou contra o Juventude na última rodada e ali com um time muito mais parecido com aquele que vai enfrentar o Flamengo. Jean, Felipe, só um adendo que você fala da observação tática, só para pontuar um spoiler aqui, porque a gente vai entrar em projeção para a final. Claro. O que me agradou, basicamente, é a situação do Roger, porque eu acho que o Roger pode ser uma peça-chave para o que hoje é frágil no Flamengo. E um Roger tão abalado por confiança lá atrás, cada jogo que ele olha e fala bom jogo, bom jogo, bom jogo, se chegar numa sequência dessa quarta-feira, é interessante. Acho que ele vai ser muito importante para uma situação específica de jogo. Pelo embate, né? Exato. Com o Rodinei. Então, essa situação do Roger hoje, mais uma vez bem, movimentando, confundindo, criando, isso Mas hoje acho que é válido. Pensando no Corinthians de Caxias, Sim. O Corinthians, muitos jogadores vão jogar quarta-feira. Tinha Renato, Yuri, com o Roger Guedes, que iniciou hoje, tinha o Mosquito, não tinha o Fausto Vera, mas tinha Duqueiroz. Assim, um Corinthians num desânimo de dar dó. Peraí, cumprindo a agenda. O Corinthians hoje, com todo mexido, você olha para o desânimo de quarta-feira, você fala, bom, o Atlético tem chance de ganhar fora de casa. Porque o Atlético não está... A preocupação do Atlético não é agora este jogo. Este jogo é preocupação para o Campeonato Brasileiro e não para poupar jogadores para a final de quarta-feira. A final do Atlético é dia 29 e eu estou só no recorte do Atlético. Eu não estou vendo o Atlético aproveitar esse tempo para ele, não. O tempo para o Atlético não está legal. Isso. O Atlético está dando mole. Ele ligou pause, né? Ligou, pause, não dá para ligar pause nenhum. Né? Agora vamos acordar contra o Flamengo. Não acorda. Não, depois a gente fala do Flamengo. Também, o Flamengo é outra conversa. Agora, o Corinthians, assim, comportamentos é que você vê diferente no Corinthians. E é isso que o Vitor Pereira acho que ainda não conseguiu ativar todo o jogo. Porque o comportamento de quarta-feira é inadmissível. O comportamento de hoje é resultado da quarta-feira sem os jogadores da quarta-feira. É o time que fala, pô, que foi aquilo lá que nós jogamos. Empate contra o último colocado, entregou o jogo lá, quase que entrega o jogo. Foi 2-2. Aí hoje tem um comportamento que permite ganhar do Atlético, produzir a vitória no primeiro tempo. Então são comportamentos. Aí a gente vai até para a parte tática, porque quando você tem um comportamento daquele que nós vimos na quarta-feira, aquele tipo, você tanto faz, nem vai discutir a parte tática. Você nem consegue discutir tática e técnica quando está todo mundo ali, só faltou pedir uma cadeira e sentar no campo. Mas aí eu te pergunto, hoje, Calçado, o comportamento era resultado daquilo, da vergonha que ficou em campo, fala assim, não dá, tem uma final de Copa do Brasil. Aí animou o torcedor do Corinthians, falou, peraí, com o time todo mexido, olha... Mas será que não tinha um olhar para a final no final de semana? É isso que eu me pergunto, porque muitas vezes acontece... Quarta, o olhar do jogador que está em campo
pensando na decisão desculpa, no fim de semana não, na última quarta. Jogo Juventude. Então, não, eu sei. Mas não é aí o eu ideal, acho também mas... cabe ao treinador detectar isso e conversar muito sobre isso. Ei, não dá. Porque é o seguinte, se você tem dúvidas, não põe para jogar. Se você põe para jogar, tem que jogar. É claro que todo mundo se preocupa, tem uma final, mas se perde a final e despenca na tabela, como é que fica o 2023? Não, claro. Então não dá para abandonar definitivamente. Não, E hoje- eles saberiam, os Elton, eles sabiam que seriam poupados no sábado. Sim. Então era aquele jogo de quarta, mais outro jogo na quarta. Não, e hoje não tinha direito mesmo. O Atlético estava a 3 pontos do Corinthians. Se o Corinthians não ganha a Copa do Brasil contra o Flamengo, que convenhamos é algo difícil, é difícil para os dois, mas o Corinthians não é o favorito nessa disputa pela Copa do Brasil. Aliás, os dois hoje, tanto o Corinthians quanto o Atlético Paranaense, travaram um jogo muito interessante do ponto de vista daquele que não conseguir passar pelo Flamengo, e se os dois não conseguirem passar. E para o Corinthians foi fundamental abrir uma diferença de 6. O Atlético podia ter encostado hoje no Corinthians. Era um Atlético inteiro, só não tinha o Fernandinho, Exato. mas porque o Fernandinho está pendurado e não jogará o Atletiba, que é um campeonato à parte, do que propriamente da decisão, porque a decisão do Atlético, não vamos nos esquecer, é lá na frente. Dia É 29. mais na frente ainda. E esse Atlético apático que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo, é o mesmo Atlético que facilitou a vida do Santos. É o mesmo Atlético que conseguiu um empate contra o Fortaleza na Bacia das Almas. Não tinha feito por onde. Então, nesse ranking de quem está deixando mais a desejar, em termos de atenção, em termos de pegada, em termos de que a vida continua também no brasileiro, o pior de todos é o Atlético. Só fez acertar o gol no segundo tempo, embora tenha Muito finalizado pouco. 19 vezes Fiz muito no pouco. jogo. Primeiro tempo, 0. E mais que isso, No Calço. segundo tempo. O segundo olha tempo foi bom. A gente olha para o Atlético e pensa num time que se defende, que é sólido, se defendendo, depois ele pensa o que faz com a bola. Ele aprendeu o que fazer com a bola, chegou onde chegou. Hoje ele não sabia como se defender. Só para dar um dado, desde que o Atlético se classificou para a final da Libertadores, foram 2 derrotas, Aí. 3 empates e apenas uma vitória contra o Lanterna Juventude em casa. Então o Atlético Paranaense ele ligou o pause, ele enfrentou aí adversários bastante frágeis, enfrentou o Avaí, enfrentou o Cuiabá, enfrentou o Juventude. Então é um Atlético Paranaense que parece que está olhando. A gente já viu isso dar errado muitas vezes, né, na história do futebol, principalmente no Brasil, quando tinha aquela coisa de jogar o Mundial no fim do ano, né, Libertadores no meio do ano e Mundial no fim, que os times cruzavam os braços e ficavam esperando chegar ao Mundial, e aí quando chegava no Mundial estava completamente fora de ritmo. Então, acho que, claro que nós estamos falando mais do Corinthians aqui, porque o Corinthians tem uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo na quarta-feira, mas do ponto de vista do Atlético Paranaense, agora ele tem 3 jogos até a final da Libertadores. O terceiro deles é contra o Palmeiras, um jogo antes da final, obviamente ali vai ser um time completamente reserva. Então, assim, os titulares do Atlético Paranaense, eles têm mais 2 jogos para tentar, de alguma maneira, voltar a apresentar aquilo que já apresentaram, mirando a decisão de Guayaquil. Turma, a gente vai seguir aqui com o debate, mas é importante a gente entrar no assunto, Cássio, porque a informação do site Meu Timão é de que sim, há fratura. No caso do Cássio, nosso departamento aqui, exato, no pé. A imagem que circulou é um tiro de meta que ele bate contra o Juventude, que ele escorrega e cai. Ali teria sido feita uma lesão, então a informação no Meu Timão é de fratura. Essa informação antes já a Rádio Jovem Pan tinha dado, o Meu Timão agora confirma. A gente também está indo só para reforçar a informação, mas enfim, já são alguns veículos que acompanham muito o Corinthians. Peso de um Cássio fora, né, é inegável. Pelo nome, por tudo que ele fez. Mas esse futebol é engraçado, porque a gente estava na redação e antes do jogo estava todo mundo, os nossos colegas corintianos, e aí vem o Carlos Miguel fazendo boas defesas, já estavam chamando de o nosso Deus do ébano, porque estava pegando tudo. Um torcedor assim, hashtag linha de passe, é muita calma. Menos desespero. Voltando ao Cássio. Voltando ao Cássio. O peso, que é a ausência dele, e ao mesmo tempo, dá para ver luz no fim do túnel? Esse menino mostra que é uma opção melhor do que muitos outros times teriam ao perder um titular ou não? É roubada aonde ele vai? Não é a hora. Numa final de campeonato, você perder aquele cara que é segurança e, sei lá, o que vai acontecer, pode ser decidido até nos pênaltis lá na frente. Sim. Então, ele é um goleiro muito alto, 2,4 metros,
mas que ainda precisa desenvolver, se aproveitar da altura, da envergadura, por exemplo, saída de gol, melhorar. Sim. Saída de gol não é só a sua altura. Sua altura pode te dar coragem, mas você tem que saber chegar na bola, fazer o certo, ter a decisão no momento certo de quando sair, quando disputar no alto, e eu, pelo que eu vejo, ainda ele é um pouquinho verde nisso. Então, se o Cássio não... Se for uma fratura, né, sem fratura, mas ele vai jogar. Ou fratura que o impede de jogar, está fora da temporada. São coisas diferentes. Sim. Mas, assim, essa segurança de Cássio não tem. Porque senão tem alguma coisa errada no Corinthians. Tem um goleiro que é melhor que o titular. Ele não é o Cássio. Eu não consigo. Não, mas tem um ponto positivo, porque o Cássio não existe. O ponto positivo é o Cássio. O grande ponto do Corinthians em muitos momentos é o Cássio. Especialmente em jogos gigantes, especialmente em decisões, especialmente quando você tem pontos de interrogação, né? O Fagner, como vai estar? O Renato, aguenta ou não aguenta? Vai estar no segundo jogo. Sim. O Roger, como vai reagir? O Yuri, será que já está pronto para uma decisão? Não. O Cássio, você sabe que vai resolver. O Cássio vai te entregar. O Cássio não vai te deixar na mão. Pode ir em uma situação outra específica, como qualquer grande goleiro, pode questionar, pode gerar debate. Agora, na hora que... Indecisão não costuma gerar, né? Dar a garrafa vazia para vender, você sabe que você tem. Agora, quem vai substituir, está pronto. Então, um jogo, né? Um jogo. Ainda que tivesse feito a melhor partida da vida dele hoje, não tem nada, não diz nada sobre o dia 12, talvez sobre o dia 19, a gente não tem uma exatidão do Cássio. Agora, não tem ponto positivo nenhum em não ter o Cássio. Mas o substituto, não tem. E como o Calça falou, é verde. Acho que o único ponto positivo é que ele também não é alguém com a carga. Eu ia te perguntar negativa. isso, até como eu coloquei dessa forma, não é assim tentando ver o copo meio, o Cássio tá fora, mas vamos ver o lado bom. Não, é olhando individualmente o Carlos Miguel. Assim, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, na indecisões, que não tinha um goleiro primeiro, segundo ou terceiro. O Flamengo. Flamengo com Muralha. Se o que ele fez nessa pouca amostragem permite falar, poxa, não é o Cássio, mas está entrando alguém que pode fazer um grande jogo. Ele não é alguém que está fazendo sua primeira... Aliás, o próprio Cássio, quando entrou, era uma incógnita, né? Era o terceiro goleiro do Corinthians, ele tinha jogado muito pouco na carreira, ele já tinha muito tempo de carreira, tinha atuado na Holanda, mas tinha entrado pouco. E ele entrou, se firmou e foi em frente. O Carlos Miguel é um goleiro com algumas qualidades. Foi o segundo bom jogo dele no Corinthians. Claro que você não vai exigir que ele seja um Cássio, mas eu acho que a primeira coisa ele já tem, ele não tem aquele estigma negativo, por exemplo, do Muralha, uma decisão de Copa do Brasil, o Flamengo esteve numa situação dessa, né? O Muralha era muito contestado, o Flamengo teve que ir de Muralha mesmo, acabou perdendo aquele título. Já ter tomado um frangão, né? Ele até agora passou limpo. É claro que não é bom. O corintiano, a essa altura, está rezando para que o Cássio jogue. Claro. Mas em não jogando, também não é um cone que está lá, né? A questão é que, assim, nesse contexto de agora, a boa atuação do Carlos Miguel hoje, ela tem uma importância enorme, é gigante, porque é claro que não é bom, não tem copo, claro. Não tem copo meio cheio, como você falou, mas é que assim, primeiro, talvez o Cássio seja, se você tivesse que dizer qual seria o maior desfalque, que jogador, se ausente, o Corinthians sentiria mais nessa final. Eu acho que pelo histórico, pelo que o Cássio faz em jogos como essas decisões que vem pela frente, talvez eu apontasse o Cássio. Tudo bem, você olha para o substituto, você pode dizer que o Yuri Alberto também está mais ou menos no mesmo nível de dificuldade, se você perder esse jogador. O Renato Augusto, mas o Cássio está ali. Ele está nos top 3, certamente. E aí, nesse contexto, se ele de fato não puder jogar, é importante demais que o cara que vai entrar venha de uma atuação como a de hoje. Porque a gente sabe que para o goleiro também, a confiança, né, não ter essa carga negativa que o Celso falou, é importantíssimo. É importante. Está aí o São Paulo, que não nos deixa mentir, né? O quanto a carga negativa em cima dos goleiros, às vezes, fazem com que eles falhem mais do que eles falhariam, né, em contextos normais e tudo mais. Então, eu acho que acaba sendo importante, sim, a boa atuação do Carlos Miguel hoje. Agora, dizer que é melhor ter o Carlos Miguel do que o Cássio, realmente não vai dar. Hoje o jogo deixou uma outra preocupação. Por exemplo, 2 chances de gol do Atlético, uma no primeiro, outra no segundo virou gol. Então já deixou de ser chance. Virou gol. Quem está acompanhando é o Balbuena. No primeiro tempo, uma que o Carlos Miguel abre os braços, a bola passa assim, no pezinho, outra disputa pelo alto, o Balbuena chegou tarde, subiu. É um jogador que teve problemas, voltou, mas
você não perde numa final de campeonato, você não pode perder. Isso vale para o Corinthians, para o Flamengo, vale para todo mundo. Você não oferece ao adversário oportunidades ainda tendo o Pedro na área adversária, como aconteceu. Ali é preocupante, porque vai sobrar na conta do goleiro um lance desse e nem sempre é culpa dele. Balbuena hoje foi muito melhor na frente do que atrás. Além do gol que fez, deu um lançamento para o Roger Guedes. Se o Roger não se enrola com a bola, era um lançamento de cinema. Lembrando que também para a zaga terá a opção do Gil, eu acho que mais do que uma opção, ele tem feito, o Vitor Pereira tem feito a opção pelos mais experientes. Hoje o Gil estava suspenso, então não é nenhuma questão de que o Gil foi poupado. Hoje não dava para... O rapaz foi muito bem, o Robert Renan foi muito bem. Gostei. Também é um outro jovem aí. Gostei. Mas eu acho que no caso, e fazendo uma justiça ao Carlos Miguel, foi chamado poucas vezes, né? Na verdade 2 vezes, e ele vem de 2 boas atuações, porque ele era o goleiro na última vez que o Corinthians conseguiu ganhar um jogo fora de casa, contra o Atlético Mineiro, a coisa de mais de 2 meses. Então, sabe, tá ali para jogar, né, gente? Na hora de uma necessidade, eu acho que não é o fim do mundo. Você imagina, Celso, se, vamos supor, não tivesse tido, né, o problema com o Cássio ainda, e o Cássio tivesse um problema, sei lá, na segunda-feira, e tivesse jogado hoje, tudo normal, e aí, na quarta-feira, vem a notícia, o Carlos Miguel será o titular contra o Flamengo. Tem essa boa amostragem. Tem uma diferença, é isso que eu tô querendo dizer, assim. É claro que não estamos dizendo que é um bom negócio, que melhorou. Claro que não melhorou, mas pelo menos o cara vir de uma atuação como a de hoje, eu acho que de alguma maneira dá uma aliviada, né? Mas eu acho que tem algo solto aí, que é uma questão que não dá para medir, é uma questão que é subjetiva. É a reação também. O passar no túnel no Corinthians e Flamengo, que se desenha como o maior confronto entre Corinthians e Flamengo da história, a gente não tem como afirmar também. É bacana demais, venceu fora de casa da última vez, hoje foi bem, sabe? O que pode levar de positivo vai levar, mas eu acho que o universo de quarta-feira ele não nos permite sentar aqui e falar tá tranquilo, tá bem preparado, então o prejuízo é mínimo. É outro, eu acho que é mas é melhor você ter uma bagagenzinha, né? Sim, mas eu acho que é compreensível também se nada disso vier a entrar em campo na quarta, porque quarta-feira é um negócio que vai acontecer. Total. Nem que seja só para na hora do túnel alguém olhar e falar ele é alto mesmo, né? E seja alguma coisa assim, porque você viu que era... eu só acho que assim, era melhor o Corinthians tem essa máxima de não dizer o que os caras têm, se não tem, e acho até que em alguns casos tudo bem, pode fazer sentido. Se você está na dúvida 2, 3 dias do jogo, o técnico adversário não saber se você vai escalar um jogador de característica X ou Y, isso é uma coisa, né? A outra é em relação ao goleiro. Você ficar fazendo mistério sobre se o goleiro vai jogar ou não. Né? Exatamente. Eu acho que, enfim, você pode falar até para dar confiança, para deixar claras as coisas para o Carlos Miguel, entendeu? Porque senão você fica nessa dúvida, nessa discussão, nessa expectativa. É melhor que o torcedor do Corinthians não fique na expectativa sobre quem vai jogar. Quer dizer, é melhor que todo mundo já saiba quem vai jogar, e acho que também não tem nenhum benefício você esconder do time adversário qual é o goleiro que vai jogar. Eu acho que em relação a certas outras peças, faz sentido você esconder quando você tem a dúvida. Em relação ao goleiro, eu não vejo muita vantagem. A palavra oficial do Corinthians, né, quando divulgou a escalação, a palavra era trauma. Trauma no pé. E trauma é um trauma. Trauma é muita coisa, né? Para lá a própria fratura é um trauma. Um acidente de carro, que alguém tem um problema na cabeça, é um trauma. Uma pancada, uma disputa de bola é um trauma. Pode ser coisa aqui, pode ser coisa aqui. Pode ser... Turma, informação importante, já a gente vai apresentar o que o Vitor Pereira falou. O Vitor Pereira, na coletiva, sustenta a palavra trauma e sustenta a expectativa em contar com o Cássio no jogo. Então, já a gente vai apresentar, a nossa produção está fazendo as devidas edições, então, oficialmente, palavra trauma, que veio pré-jogo, continua no pós-jogo, e a possibilidade do Cássio atuar também existe. Bacana, e pode ser que não seja mistério, né? Sim. É bom deixar claro. Exato. É que o Corinthians tem essa política de não divulgar o tempo de recuperação e tal. É porque sempre que a gente bate com uma informação de fratura, não foi só o pessoal do meu timão, você falou da Jovem Pan. Que eles são muito sérios. Mais colega, não. Gente que acompanha, gente quando tem que bancar uma informação não brinca. Eu acho que isso tem que ser respeitado sempre, em primeiro lugar. Quando você fala em fratura, não é algo tão simples. Aí você fica naquela, vai calcificar, vai fazer um tratamento conservador, só que o jogo é quarta-feira. Então,
O torcedor está preocupado, ainda que tenha tudo bem com o Carlos Miguel hoje. Beleza, bacana, mas vai dormir mais tenso. Então, acho que, independente da confiança, traz a cena, traz a baila, traz para o debate o que está acontecendo. Eu acho que não machuca o que o Jean falou, não vai cair um braço. Não é que vai fazer um mistério, vai mudar a formação, vai surpreender o adversário a partir de uma movimentação da peça que não é nada disso. Então, acho que tudo bem que é política do clube, mas contribui muito mais para o que se fala, e até para a gente evitar aqui, a gente às vezes fica refém disso também. Evitar comentar algo, a gente está aqui falando, dando um peso, uma suspensão, o Carlos vai jogar, não vai, o Carlos pode jogar, quarta e quarta. Exato. Então, talvez contribua muito mais para a conversa. Agora, a gente não tem exatamente... Já o que o Vitor Pereira falou, a gente vai trazer aqui, mas aí sim eu acho que dá para colocar como copo meio cheio. Me parece muito claro que o Corinthians dos confrontos de quartas de final com o Flamengo era um, e o atual é outro. Quão melhor é o que eu quero ouvi-los, e talvez até começando ali na defesa, porque eu me lembro que na defesa, naqueles confrontos, o Balbuena tinha acabado de voltar, ele tinha feito só os jogos com um time alternativo no Brasileiro, aí ele joga o jogo com o Bruno Mendes, e o segundo jogo foi o Bruno Mendes com o Raul Gustavo, mas aí já num contexto do Corinthians, não jogando a toalha, mas sabendo que era muito difícil de reverter. Vamos analisar esse Corinthians pegando da defesa e avançando lá para meio campo e ataque. Aonde subiu bem o sarrafo do Corinthians, não subiu bem. Dá para imaginar competir de forma diferente do que foram os confrontos de quartas de final? O que muda o Corinthians é Roger Guedes, Yuri Alberto e o Renato Augusto. O trio, claro, não joga com 3 jogadores, mas eu digo muda no sentido ofensivo, e isso facilita a chegada ao gol, a criação. Por exemplo, o Roger Guedes fez um excelente primeiro tempo e jogou só a primeira etapa. E a troca já estava programada. Ele foi muito bem. Aí eu volto para o comportamento, para a atitude. Ele já teve em alguns jogos um comportamento inaceitável para jogador de futebol e principalmente jogador do Corinthians, onde a necessidade de doação, e eu não consigo enxergar um jogo que o torcedor não queira o jogador correndo dentro de campo. Né? Não existe torcedor. O Roger Guedes foi perfeito assim, na doação, tentando buscar os espaços, abrir espaço, porque é importante, não é um centroavante que ocupa a área, fica lá paradão, fazendo pela parede, segurando o zagueiro, ele precisa também de passe, de infiltração, de deslocamento, ele fez tudo isso. Então, isso é uma mudança legal de comportamento. O Yuri Alberto mais afinado, Fausto Vera já tem, daqui a pouco vai ganhar a camisa com 100 jogos, né? Falta o quê? Né? 89. Algumas semanas. Ele chega lá, mas chega lá. Jogos, 3 semanas. Sim, o Corinthians deu uma melhorada. E do outro lado tem o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que o Flamengo também não foi muito adiante. O Flamengo alcançou um nível muito bom, mas agora, não estou falando do jogo de hoje, né, que não tem o time titular, mas mesmo com os titulares, talvez tenha mais jogo do que houve na Libertadores. Mais confronto, mais competição, tu pode ser, porque é impossível saber, né? Se o Corinthians entra com comportamento de Caxias do Sul, já era. O Flamengo não precisa ter nem segundo jogo. Né? Então tem que ser algo final para valer, de Copa do Brasil. Talvez ele consiga competir. Embora o Flamengo ainda seja, pelos jogadores que tem, pelas opções, pelo poder do banco de reservas, o Flamengo tem mais condições do que o Corinthians ganhar. É isso, acho que, na verdade, assim, o que acontece é a evolução do Corinthians é principalmente o que muda, acho que o contexto, né, da Copa do Brasil, da Libertadores para a Copa do Brasil. É a evolução do Corinthians, mais do que uma eventual queda do Flamengo. Tá? Então, isso é o que mais muda. Não muda a ponto da gente dizer que o Corinthians é favorito, evidentemente. O Flamengo continua sendo favorito, houve uma diminuição desse favoritismo. Isso que eu ia te perguntar, as odds mudaram, Jean? Acho que sim, acho que mudaram. E provavelmente isso é até matemático. Se você for olhar em casa de apostas, você vai ver que naquele momento você tinha um nível de favoritismo e agora você tem um outro nível de favoritismo. Acho que esse favoritismo, para mim, ele se dá muito mais pela capacidade individual, pela qualidade do elenco, pelo banco de reservas, como o Calçade falou, que o Flamengo tem e que o Corinthians não tem, do que exatamente pelo que um está jogando e o outro não está jogando. A questão é, se Flamengo e Corinthians jogarem rigorosamente a mesma coisa, se criarem rigorosamente o mesmo número de oportunidades e tal, a tendência é que o Flamengo consiga sair
vencedor, porque ele tem jogadores de maior qualidade. Agora, eu também não consigo ver esse favoritismo como algo muito Imutável. grande, né? Não, imutável, eu acho que sim. Eu acho que pode Celso, ser pra segunda até o partida. primeiro jogo. É. Para a segunda, claro. Eu acho Se o que- Corinthians eu acho ganha que- por 2 gols de Não, diferença. mas é que não é tão óbvio, porque não é aquele Flamengo que no Maracanã vai amassar qualquer um em qualquer circunstância. Acho que assim, é que assim, eu digo imutável, assim, eu não vejo até quarta-feira nada vai sim, mudar e o isso Flamengo, mudou e na o Flamengo vai Libertadores. continuar Isso sendo mudou. o favorito. Agora, também, assim, a gente discute, sempre digo isso, a gente discute muito favoritismo. 15 minutos de jogo, E favoritismo em mata. Uma coisa é favoritismo em pontos corridos. Esse acho que tem um valor diferente. O favoritismo no mata-mata, sinceramente, a gente pode discutir à Mas a gente vontade. ainda né? discute muito aqui como o Corinthians resistirá ao Flamengo. E com razão. Porque o Flamengo tem um elenco melhor. Porque a dinâmica inicial deve ser essa, né? O Flamengo, nem sei se só é inicial. Não, mas eu digo, a acho dinâmica que inicial da avaliação. É um elenco muito a mais gente qualificado parte disso. e um outro clube muito grande, gigante, tentando igualar. Não é que eles já partem do mesmo ponto. Não partem do mesmo ponto. Não, Então, por isso que a dinâmica de avaliação é como o elenco menos qualificado, o time menos qualificado, trava. a Acho que é por distância isso. diminuiu, mas ela ainda existe. Uhum. Todo mundo sabe que existe. O corintiano mais fanático sabe que existe. E aí eu acho que talvez uma ausência do Cássio pese, porque vamos supor que o Corinthians conseguisse levar essa decisão para o que foi uma outra decisão desse ano lá na Bombonera, com o Boca. O Cássio foi fundamental naquela história. É um dos caminhos para o Corinthians resistir ao Flamengo. Outro é povoar esse meio campo, que agora tem o Fausto Vera, tem a possibilidade da volta do Michael, não sei como é que ele vai tratar isso, mas ainda que não entre com todos os volantes que tem, é uma opção para durante esse confronto, que eventualmente Você consiga acha fazer que no um gol. primeiro Eu já? acho que o Celso? jogo acho de que hoje, No segundo jogo, Ele talvez. não fará. o jogo mas de hoje já mostra a escalação de quarta-feira. de saída, mas de repente ele ganha um gol, como ganhou. Por favor, esse ganhou não é depreciativo. O futebol te dá esse tipo de coisa. Como foi hoje, Corinthians e Atlético Paranaense. Foi um confronto muito condicionado às coisas terem acontecido a favor do Corinthians. Sim. O Corinthians jogou para tanto, mas recebeu ali 2 gols de bola parada. De repente, isso acontece num confronto com o Flamengo, e eu vejo o Vitor Pereira com menos condições de mexida do que o Dorival. O Dorival tem condição de mexer nesse time dele aí até o fim do último confronto. Inverte a situação. Se é o Dorival que dessa vez precisar de 2 gols no Maracanã, ao contrário do que aconteceu com o Corinthians no primeiro confronto de Libertadores, fatalmente o Flamengo ainda estará muito mais vivo do que o Corinthians esteve lá. Então o Corinthians melhorou o seu nível de jogo, principalmente os seus principais jogadores de frente se conectam melhor nesse momento. Acho que tem um crescimento no meio-campo a partir do Fausto Vera, acho que é o jogador mais diferente daquele primeiro Corinthians para esse Corinthians de agora, mas ainda é uma corrida atrás de um adversário que sai na frente, que parte melhor. Como parte melhor também na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Eu acho. Ali tem um jogo só, tem o Filipão, tem toda essa história, mas olha quantas condicionantes a gente coloca aí para tentar equilibrar Exato. os pratos dessa balança. O Flamengo é mais pesado, gente. Eu equilibraria os pratos. Eu equilibraria. Porque eu acho que o Flamengo é mais pesado dentro de campo. Só que quando você fala, como o Jean lembrou, uma coisa é 38 rodadas, outra coisa é uma final Flamengo e Corinthians e de volta. Que o primeiro jogo é no mando do Corinthians. Eu acho que a incerteza do que pode ser o cenário, um gol no início, ou uma atmosfera, ou uma não mobilização inicial do Flamengo, eu acho que equilibra. Eu acho que isso pode equilibrar o desequilíbrio que há com bola. Técnico, de elenco. Eu não consigo ver. Eu já vi um Flamengo mais favorito, quando da definição da decisão, afinal, Flamengo e Corinthians, eu vi um Flamengo mais favorito. Hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo botar um clube, um time à frente. Eu colocaria tranquilamente 50-50. Porque se a gente está dependendo tanto do que vai acontecer no primeiro jogo, é porque a coisa não está tão encaminhada. Entendeu? A gente pode pensar. É diferente, por exemplo, daquela ida das oitavas da Libertadores. O Corinthians teve que, sabe, na conta do chá, ele segurar, não podia errar, mas aí vacilou, porque sobrou uma bola para o Arrascaeta. E aí não tinha mais o que fazer, aí desmorona. Já não acho que hoje é assim. O Corinthians, na conta do chá, é capaz de muito mais do que simplesmente segurar o Flamengo. Esse Corinthians no limite, jogando o que conseguiu encontrar nas últimas semanas, ele é muito mais do que simplesmente segurar o Flamengo. Então, acho que isso equilibra. O Corinthians hoje tem condição de jogar contra o Flamengo. O Corinthians hoje tem condição de atacar pontos fragilizados do Flamengo. O Flamengo hoje tem pontos fragilizados. O Flamengo chegou num patamar de atuação com o Dorival que talvez muita gente não imaginasse chegar tão rápido, mas era um modelo. A partir daquele modelo ali, quando se tentou
volta para jogar com pontas abertas, abre o campo? Não. Será que eu aprofundo aqui? Será que eu abro um pouco mais? Lanço mão de Felipe Luiz, ainda até a linha de fundo para o Rodinei fazer um balanço aqui? Não está dando certo. O Roger pode atacar as costas do Rodinei. O Vitor Pereira está vendo isso. Não é só o Flamengo com bola que está pensando no jogo. Então acho que tem muita coisa que pode igualar algo que já foi um pouco mais favorável ao Flamengo. O Flamengo não está em crise, o Flamengo não está mal, não acho que vai dar tudo errado. Só que eu acho que a gente imaginou uma franca evolução do Flamengo, batendo num ápice ali de Copa do Brasil, para sustentar esse tal favoritismo contra um Corinthians. Eu não consegui ver essa tal franca evolução o tempo inteiro, que agora o time está decolando. Não, a gente está aqui debatendo como é que faz para equilibrar o Rodinei, quem é que vai fazer, o Felipe Luiz aguenta 90 minutos, não sei, o Ayrton Lucas pode ser uma opção para o segundo tempo, jogando com Cebolinha, tem se entendido muito bem por ali, e aí que tipo de fragilidade vai ter pelo outro lado? O Corinthians ataca bem pelas pontas, então acho que tem muita coisa aí que a gente pode conversar que o Corinthians pode fazer diferente de antes. Então hoje eu equilibraria. Seguinte, Fã de Esportes, a gente está óbvio aqui como voz ativa nesse debate agora o Corinthians e o Flamengo passiva, já a gente inverte, porque o Flamengo também jogou e aí o nosso foco vai ser o jogo do Flamengo nesse gancho com a final da Copa do Brasil, é que a gente veio logo na sequência do jogo do Corinthians. Mas, Jean, eu queria unir o comentário do Pedro com o do Calçade. O Calçade falando nessa mudança de evolução no Corinthians, citando Roger Guedes, citando o Yuri Alberto, o Renato Augusto. Eu uso uma expressão que o Zupac no Sport Center costuma usar, que este Flamengo, quando ele começou a virar rolo compressor, foi acontecendo rápido, foi virando, e que hoje existe uma bibliografia de situações de times diferentes que jogaram de formas diferentes, alguns conseguiram anular um pouco aqui, outros um pouco ali. Do que fez o Inter nessa semana, do que fez o Atlético Paranaense em Copa do Brasil, do que fez o São Paulo em Copa do Brasil também, o que o Corinthians pode usar para tentar, não de repente jogar com o Flamengo numa trocação, mas pegando esse bom momento de Yuri Alberto, de Roger Guedes, de Renato Augusto, de permitir jogar. Qual que você imagina que é a estratégia do Corinthians atual para enfrentar? Eu me baseio muito até no que o próprio VP disse na época do confronto da Libertadores. Ele meio que escancarou isso, né? Dizendo que via uma certa fragilidade nos lados do Flamengo. Ele falou isso, ele falou, o Flamengo joga muito centralizado, o Flamengo cria pelo meio, marca mais forte pelo meio e, portanto, ele deve explorar, de fato, os lados do campo. Não acho que vá sair, por mais que ele goste que o time jogue assim, né, de maneira geral, conceitualmente, ele entende que os times dele deveriam jogar assim, mas entende que deveriam jogar assim quando possível, dependendo do adversário. Então, não duvido que num determinado momento do jogo, sobretudo nesse primeiro jogo, né, na sua casa, com o apoio da torcida, o Corinthians, de repente, faça aquilo que o VP gosta que o time faça, né? Marcar alto, pressionar, tentar tirar todo e qualquer espaço do time adversário, mas não vai fazer isso o tempo todo diante de um Flamengo, porque ele sabe o poder que o Flamengo tem se você der o mínimo de espaço para ele. O próprio Corinthians, de alguma maneira, foi vítima disso, o São Paulo foi vítima disso, mesmo em momentos que estavam jogando melhor, mas para responder a tua pergunta, eu acho que ele vai explorar especialmente os lados e tem ali, como o Pedro falou, né, aquele embate, aquele confronto de um Roger Guedes em ótimo momento contra um Rodinei que não vive um momento tão bom assim. Vamos ouvir o Vitor Pereira falando sobre vários assuntos depois dessa vitória 2-1 contra o Furacão. Boa noite. Tem água aí? Tem. Obrigado, irmão. Por favor, do jogo, me pareceram dois tempos de novo distintos, né? Se você pudesse, por favor, clarear a situação para o torcedor corintiano do Cássio. O torcedor agora na rede social só fala do Cássio, quer saber o que aconteceu. Que você pudesse trazer com toda a clareza aí o torcedor do maior ídolo do clube, por favor. Boa noite a todos. Assim, em relação ao jogo, eu acho que o primeiro tempo foi de excelente qualidade, de um nível muito elevado. Jogámos contra uma equipa que está na final da Libertadores, não é uma equipa qualquer. Acho que fizemos um bom primeiro tempo de grande nível. Segundo tempo, naturalmente, no subconsciente começa a pesar um bocadinho, mesmo que não queiramos, começa a pesar um bocadinho o jogo que vem a seguir, mesmo tentando manter o foco neste jogo, mas eu acho que pesou ali um bocadinho, e o nível da segunda parte não foi o nível da primeira. Baixamos em termos de circulação de bola, em termos de pressão, já não fomos a mesma equipe,
Mas, de qualquer forma, muito satisfeito com a equipa, muito satisfeito com os jogadores, com os que jogaram, permitiu-nos fazer alguma gestão, não exatamente tudo o que eu queria fazer, mas permitiu-nos fazer alguma gestão. Os jogadores que se mantiveram, o Fausto manteve-se os 90 minutos, mas não jogou o último jogo, o Balbuena também se manteve os 90 minutos, mas também não jogou o último jogo. Relativamente ao Cássio, o Cássio de facto tem um traumatismo no pé, hoje já esteve no campo, com muito menos dor, já fez algum trabalho, portanto eu sinceramente estou a contar com ele para a final, para quarta-feira. Vitor, tudo bem? Você acabou de falar da gestão, né, que você conseguiu fazer no time do Corinthians para esse jogo decisivo diante do Flamengo. Eu gostaria de saber esse seu nível de satisfação, tanto em relação à gestão que você conseguiu fazer dos jogadores, também como chega o Corinthians do ponto de vista competitivo e técnico. E para você, a final da Copa do Brasil, tem algum favorito? Assim, eu acho que deu para gerir, como eu estou a dizer, como eu já disse, deu para gerir, não na totalidade, porque para gerir na totalidade o Fausto teria que sair ao intervalo e o Balbuena também teria, se não fosse ao intervalo, ia por 60 minutos, mais ou menos, mas não foi possível porque o jogo não estava fácil, apesar de estarmos a ganhar 2-0. Pronto, tivemos que manter ali um bocadinho a espinha, ali aqueles jogadores no meio que nos dão alguma estabilidade e jogaram com os 90 minutos, mas estou convencido que na quarta-feira vão estar ao seu melhor nível. Este é um jogo, é uma final, não é? É uma final. Aqui no Brasil não é o bolão, não é só a final para mim, é uma final num jogo só, mas aqui são as duas mãos. Temos que encarar o jogo, fazer um bom jogo em casa, um jogo no nosso maior nível, no nosso melhor nível, contra uma equipa que tem argumentos, de facto, tem argumentos, mas nós também temos, e jogar aqui em Itaquera não é fácil, não? Jogar aqui dentro da nossa torcida não é fácil. Portanto, se olharmos para o orçamento, se olharmos para o elenco, provavelmente eles terão algum favoritismo, mas final é final. E numa final tudo pode acontecer. Vamos lá, aí o Vitor Pereira, as respostas mais importantes da entrevista. A gente tem um assunto que já vai virar também a página para trazer mais o Flamengo. Ouvindo a declaração sobre o Cássio, alguma consideração ou é aquilo que a gente falou, né? Acho que fica a interrogação, né? E eu acho que o Corinthians vai alimentar essa interrogação até para ser um componente. Menos assertiva do que eu imaginei. Eu acho que diminuiu até a interrogação. A frase dele dá a entender que o Cássio... vai jogar, eu acho. Ele falou, eu conto com ele. A frase é isso. A frase ele falou, eu conto com ele. Então, mas assim, tudo bem. Fratura é sempre uma palavra muito forte, né? Mas sabe que tem médico, você ouve isso, né? Às vezes uma luxação é pior que uma fratura. A gente acha que é uma condição anterior. Uma luxação, às vezes, para resolver, você demora muito mais tempo. Agora, a fratura que ela impede o jogador de que tipo de movimento? O goleiro. Exato. Qual é a limitação desta fratura? Não, ele pode jogar estas 2 partidas, depois ele vai parar a temporada, só volta em 2024. Uma micro-NBA teve jogador que jogou um pulso. É diferente, por exemplo, o Michael voltou hoje, jogou 10 minutos. 11, no total, com o acréscimo, jogou 16 minutos. Ele entrou 79. Esse ficou fora do time um tempão. Não podia jogar. Né? Então... a gente vai ter que esperar o jogo para saber qual é a limitação, se a fratura impede que o Cássio jogue e eles estão escondendo, ou se haverá alguma limitação que ele poderá exercer as atividades como goleiro debaixo das traves, legal, mas a limitação é tocar na bola. Bom, tudo bem, você tem que pensar. Eu vou atrasar a bola para o meu goleiro, ele pode dar um chutão com essa tal fratura, uma pancada forte na bola. O que você perde, né? Você perde alguma coisa. Tem que deixar rolar. Mas eu achei pouco assertivo, Jean. Você falou que eles contam com ele. Eu acho que conto com o Cássio muito vago. Conto com ele.
Conto com ele, não sei o que pode acontecer até Pode ser também na política não sei do exato, desfecho. não sei como ele pode reagir. Então, mas é que a gente pra não mim, consegue mais se for no entender despiste, porque conto o com ele, entrelinha. pra mim, é meio claro. Assim, conto com ele. Ainda mais pro Vitor Eu Pereira, que é tão conto, literal. não sei, né? eu conto, não sei como vai ser a resposta. Não teve também tempo hábil, né? Porque entre a escalação Não sei, do Cássio... achei um... Deixa eu confundir um jogo de palavras Eu também. aqui, que pode ser, pode não ser. Mas entre Eu a vi muito mais escalação, que fala em trauma, o Vitor acabou de vir do gramado. Né? Eu acho que se combinou alguma coisa de emergência lá para depois a gente ver como é que... Acho que tem alguns pontos positivos. Ele falou que o Cássio esteve em campo. O Jean falou, bom, só saberemos no dia. Nós só saberemos no dia, mas o Corinthians saberá antes. O que ele já está fazendo, O Corinthians tem condição Será de que ver. sabe? Essa é que é a dúvida, Não, né? sabe, Celso? fatalmente Não, sabe. sabe hoje, eu quero dizer. Não, hoje talvez não. Talvez não, Talvez essa dúvida esteja com o próprio Corinthians nesse momento. Mas nós temos os dias aí para esse tipo de avaliação. Se é trauma, se é fissura. Sim. Porque antes da fratura tem muitas outras condições, né? Tem a luxação, que para goleiro é uma Pode ser coisa pior. terrível também. Então precisa ver, enquanto isso limita os movimentos dele como goleiro. Vamos arrematar o Corinthians. Claro, a gente vai seguir falando de Copa do Brasil, mas trazendo o Flamengo de forma mais presente aqui. Michael foi citado pelo Calçado de volta. E assim, ele é um registro daquela derrota do Corinthians, que enquanto ele esteve em campo, o Corinthians se apresentou muito bem. Mas Ali é um divisor de rotas. Acha que a função por ter ficado parado vai ser banco ou ele pode ser usado? A escalação e as trocas hoje já mostram qual vai ser o time que vai jogar com o Flamengo. O Flamengo já sabe. Por exemplo, pode ser, ele vai jogar uma hipótese aventada por muitos, né? Jogar quarto homem no meio de campo. Poderia fazer sentido você tentar um meio de campo que mais controlador do jogo, num setor que o Flamengo joga muito fácil, mas o Maicon, se ele estivesse pensando em utilizar o Maicon, ele teria dado muito mais tempo para o Maicon do que 11 minutos. Exato. Entraria aos 79 e com os acréscimos, um pouco mais. Então o Maicon é uma questão que limita, assim, não sei nem se num jogo contra o Flamengo, no nível da competição de final, se ele vai poder contar com o Maicon mesmo como reserva, ele vai usar. Essa é a minha dúvida. Assim, titular Nem certamente não. pensar, A minha dúvida nem pensar. será que dá para você contar com Nem ele, pensar. mesmo que por alguns minutos, num jogo como vai ser esse jogo na quarta-feira? No segundo, eu acho que sim, né? Porque aí você já vai ter passado Depende de jogar a no fim de primeira semana. final, um outro jogo E de no segundo, brasileiro. dependendo do primeiro, você muda o desenho. Você tem o Yuri Exato, Alberto, algum caminho. exatamente, Roger Guedes, exatamente. Yuri Alberto, Renato Mas Augusto. no primeiro eu tenho dúvida. Duqueiroz, Fausto Vera. Está aqui do lado é que é o Aposto ali. lance. Esta vaga do lado direito é a vaga que gera dúvida no monte de gente que pode ter o Adson, pode ter o Mosquito, pode ter, a vaga vai ser desse quarto jogador em meio de campo, mas aí fica um Corinthians que ele não costuma usar. Sim. Acho que para esse primeiro jogo não, né? Ele usou isso no jogo contra o primeiro jogo dele, quando chegou para enfrentar o São Paulo, ele pega a escalação que vinha sendo colocada e ele viu que não dá. É um time que perde sua capacidade de competir. Pelo tempo que o Juliano ficou em campo, não acredito que ele vai iniciar. Então o Corinthians está, sim, é aquele time que a gente sabe, né? Vai jogar Fábio Santos lá do lado esquerdo, Fagner, deve ser Gil e Balbuena. A dúvida é o Cássio. O lado direito, Adson, Mosquito, mais para o Mosquito, talvez, e porque ficou no banco. Mas esse quarto homem no meio de campo, ele não vai mudar contra o Flamengo algo que ele vem fazendo sistematicamente. Não é da natureza do Vitor Pereira. Sim. Isso vai ser, se fizer, vai ser estranho. Professor, Tem a pressão do primeiro jogo em casa, né? Quer dizer, é uma medida bastante popular colocar o Mosquito de sair, né? Tá tentando, a vitória em casa. Só que o Mosquito, quando sai jogando, não rende a mesma coisa. Eu, particularmente, preferiria o Adson ali. Eu acho que é um meio termo entre esse meio campo cheio de volantes, na hipótese que ele não usou, não deve usar, e essa coisa teoricamente mais faceira com o Mosquito, e que pode ser uma opção mais para frente do jogo. Eu acho que o Corinthians, nesse confronto, antes de tudo, tem que ganhar tempo de competitividade. A primeira coisa é competir para além dos 20 minutos que competiu naquele confronto da Libertadores. Então, há tempo para tudo. Mesmo a não vitória em Itaquera, um empate em Itaquera, teoricamente ainda deixa o confronto em aberto. Claro que a gente sabe da capacidade técnica do Flamengo, mas o Corinthians não pode se perder em algumas afoitices que talvez
custem o próprio título da Copa do Brasil. É um confronto de 180 minutos, inclusive do ponto de vista da utilização do Maicon. Essas coisas, esse pensamento tem que permear, eu acho que vai permear, o Vitor Pereira sabe disso. Ele é um confronto que, principalmente, já que o Corinthians parte nessa desvantagem de favoritismo teórico, que até o Vitor colocou aqui, nos mesmos termos da gente. Ele falou de elenco, ele falou de investimento, ele falou de tudo que a gente sabe, né, das condições que o Dorival tem até o fim desses 180 minutos. Então, já que as coisas são assim, imagina o Vitor queira trabalhar com inteligência, com o tempo a favor dele e não contra, que foi o que aconteceu no confronto pela Libertadores, que acabou antes do tempo. Vamos começar a falar do Flamengo de forma mais efetiva. O Flamengo, aliás, dinâmica parecida, né? Jogou fora de casa, fez 2-0, o Corinthians jogou em casa, no caso, mas fez 2-0, depois levou um gol. Sem tomar muito tempo a questão do jogo contra o Cuiabá, vamos lá, no sentido coletivo, ganha 3 pontos e deixa ali o brasileiro ainda como uma pólice de seguro para se nas Copas acontecer uma tragédia e tudo mais. Mas a pólice de seguro para vaga de Libertadores. Isso, Libertadores, estou falando. Matheus França entra, faz gol, Marinho e Everton Cebolinha, a torcida pensando como nesse período em que as Copas ficaram definidas, deles terem melhorado nesse sentido de serem reservas que permitem a ideia de mudar em jogos, e muita crítica em relação ao Diego Ribas. Foi inclusive trending topics e tudo mais. Eu joguei de todos esses temas para a gente fazer aqui uma salada sobre esse jogo para depois voltar para a questão do Corinthians. Primeiro que eu acho que assim, o Diego Ribas não é novidade nenhuma. O Diego Ribas, se a gente vai discutir o jogo de hoje sob a perspectiva com o viés da final da Copa do Brasil, a gente nem precisa falar do Diego Ribas, porque ele não é uma alternativa, ele não vai ser utilizado. Acho que a própria saída do Vidal no meio do segundo tempo e não do Diego significa que o Dorival estava pensando justamente nisso, né, na final e não no jogo de hoje, senão ele poderia ter feito a outra mudança, já que o Diego tem torcedor do Flamengo que não quer que ele mais jogue no Flamengo, nem no time A. Tá acabando. Exatamente. São três jogos para a final da temporada, 12, 19, 29. Esses ele não joga. O resto vai resolver o quê? E o torcedor preferiu o quê? Viu? O Thiago Maia hoje correndo algum risco, que a ideia era não fazer isso. Então, tem que pensar, não adianta pegar e demonizar. Esse negócio de demonizar jogador funciona muito bem. Tem gente que adora fazer isso. Né? Você cria, você parece um obsessor grudado no jogador. Esse papel eu não faço. Você analisa jogo a jogo. Diego é o jogador do futuro do Flamengo? Não. Foi o jogador do passado do Flamengo. Está terminando. Mas o titular estava treinando e na casa dele vendo o jogo. Pronto. Acabou aí. Ficar abraçado com a história do Diego, da falha, o Flamengo ganhou o jogo. E tem um time, o Zelti, que a gente sabe qual vai ser o time da final. Não tem dúvida técnica, nem tática, nenhuma. Não tem Diego. Agora, foi uma tarde infeliz dele, porque rede social adora uma fofoca, né? E também tem a fofoca na história do pênalti. Que ele tira a bola da mão do Marinho. Exato, intercede ali. Ele intercede no pênalti, depois ele é desautorizado, né? O Vidal, pelo próprio Vidal, que recebeu a bola dele. Então, é uma série de infelicidades. Agora, se a gente já fala aqui de jogadores que não estão no melhor da sua cabeça, quando estão disputando uma competição secundária e estão pensando em outra, imagina também de um jogador que nem vai ficar. Então também tem essa condição. Mas acho que ele está muito bem resolvido com isso, professor. Aí é a hora. O Vidal... Foi dito que o Vidal era definido como o primeiro batedor dessa escalação, aí vai o Marinho, aí vai o Diego, não. Você sabe como é, né, Marinho? Vai lá, Vidal. Não, pode tocar. E aí tem aquela coisa também, o Daverson junto, olha a salada ali. Que acho que incomoda um pouco, que assim, a torcida estava pedindo Vidal. E aí pode soar, não estou dizendo que foi isso, mas pode soar uma atitude meio populista também do Diego, entendeu? Porque a torcida tá vendo que o Marinho vai bater o pênalti e grita o nome do Vidal pedindo para que ele bata. Aí o Diego vai lá e pega a bola, como quem diz, não. Representa a torcida. É isso aí, você, Vidal. Pode soar? Pode soar? Eu diria que é isso. Então, assim... Conhecendo o histórico. Então, assim, de fato, ele não é uma atitude. Ele pesou a abraçadeira, falou, deixa que eu decido, mas... Aí o Vidal usa toda a experiência internacional. Tudo aí o malandro foi ele. O malandro foi ele. Exato. Ele falou, espere para o Marinho na boca. Claro, malandro. Claro que esse tipo de coisa, quando acontece, não é legal, porque é o seguinte, qualquer problema, o problema é a bola não entrar no gol, Sim. Isso vira algo gigantesco.
E é um tipo de indecisão que as equipes não deveriam ter. Mas o treinador tem uma margem ali dentro que o treinador pode ser inflexível. A ordem é essa e eu não quero nem conversa. Nem pede o jogador. O Marinho nem pede. Agora, os batedores são esses, 1, 2 e 3. Se sentir melhor o 2, se um entrega, tá bom, vai. Vocês resolvem ali. O contexto do jogo, acho que o Vidal foi perfeito nisso. Falou, pô, Marinho, vai lá, ainda aplaudiu. Quer dizer, ele viu que está dando força, adora o Marinho, depois deu entrevista junto. Isso só faz bem para o ambiente. Só faz bem para o ambiente e tal. Agora, a justiça seja feita em relação ao Diego, na ordem dos cobradores, o Vidal vinha antes. Ele não está reivindicando nada fora da curva. Ao contrário, né? O Vidal vinha antes. Então, se o Vidal retransferir essa responsabilidade para o Marinho, muito malandramente, muito espertamente, muito politicamente, fazendo assim para a torcida, é uma outra história. Então, por isso que eu não gosto de afirmar que foi. Quando eu digo que, Pedro, que soou populista, eu não gosto de afirmar porque justamente... Porque é um combinado de vestiário, Porque se é um combinado de vestiário e o capitão tá lá para fazer prevalecer a ordem combinada do vestiário, eu não vou acusar o cara de ter sido populista. São dois itens. Eu concordo. Tem a hierarquia e tem o possível populismo. Olhando para esse Flamengo, eu fico com um segundo, com o possível populismo. Agora, isso é menos importante, eu acho. Sobre o Diego, tem uma situação que me pega. Quando o Flamengo troca o Paulo Souza pelo Dorival, ele resolve muita coisa dentro de campo. Mas ele esquece que muita coisa que foi combinada lá atrás para ser resolvida em 2022 não foi resolvida. E uma delas é o Diego. O Diego está em campo ainda, numa reta final de Campeonato Brasileiro, porque quando você chegou lá atrás e falou, vou dar 1 ano de contrato a mais para Diego Alves, outros nomes, porque eu quero fazer uma transição, é porque ela tinha que ter sido feita. Só que tinha uma série de, curvas ali no meio do labirinto. Não foi feito. Ela foi adiada. Eu acho que você não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. Você virou para o Paulo Souza e falou, entra aí e muda tudo. Porque o pedido era esse. Entra aí e muda tudo. Mas aqui tem aquela coisa, tem que ganhar, senão o Dorival projeto muda tudo, troca. Deixa que eu ajeito. Exato. O muda tudo era Diego Alves para cá, Diego Ribas para lá, o Felipe Luiz vai atuar no vestiário, dentro de campo em situações... Nada disso foi feito. Faltou, não sei se coragem, como é que a gente pode chamar? Talvez um tamanho para que isso fosse feito, ou alguém para bancar que o Paulo Souza tivesse que fazer, porque o Paulo Souza foi jogar dos Leões. Faz isso aí, eu vou ficar daqui olhando. Se der problema, não me grita. Aí você chega em outubro, independente de eu achar que o debate ele precisa passar um pouco também por um lado de respeito, porque quando você vê a torcida do Flamengo falando do Diego Ribas, você tem certeza que é um cara que nunca fez nada pelo futebol. Exatamente. Não é por aí. Tem que resvalar num respeito mínimo ali, que não acontece. Torcedor é passional, mas o Diego hoje ele não joga dia 12 de outubro contra o Corinthians, ele não joga dia 19 na volta, e ele muito provavelmente não joga contra o Atlético Paranaense. Então essa reta final de Brasileiro, que o Dorival já sinalizou que não é nada, porque ele não ia nem viajar, viajou em cima da hora, ali ia dar treino. Então, essa reta final que é nada, deixa o Diego ali. Mas comprometeu, tudo bem, mas isso é um processo que veio errado lá de trás. O Dorival não tem como corrigir isso agora. Então, o erro, para mim, não é do Diego, o Diego em campo. O cara tá em campo porque é aquilo, né? Uma hora vai entrar porque alguém deixou, contratou, renovou, ou deixou que ficasse ali. Acho que também precisa pontuar isso aí, porque eu acho que às vezes a turma esquece que é só o Diego que perdeu a bola. Não, tem uma cadeia muito maior que permitiu que a gente chegasse em outubro de 22, não feito uma renovação, a pauta fosse, e o Diego, hein? Mal de novo. Mal de novo, mas ninguém mexeu. Já está em campo numa posição que não é a da vida inteira dele, já por uma série de coisas desse momento da carreira. Eu lembro que a primeira vez que se cogitou o Diego nessa posição era muito mais uma necessidade de ajeitar nomes do que por qualquer outra coisa. Depois ele jogou, até fez algumas partidas razoáveis, mas hoje o pessoal pegou no pé, porque teve uma sequência de coisas, inclusive no último gol, né? Quer dizer, ele erra a saída de bola no gol do Cuiabá. Sim, e aí aliás, se fosse qualquer outro jogador errando daquele jeito, nesse gol que não mudou muita coisa para a história do jogo, passaria batido. Como foi ele, aconteceu o que aconteceu. Só um parênteses que eu acho importante ressaltar, fez bem o Dorival em viajar. Eu acho que esse negócio de técnico se poupar e não viajar para acompanhar jogo como o Renato Gaúcho fazia e fez tantas vezes, não faz sentido nenhum, né? Porque uma coisa é o jogador, você poupar o jogador fisicamente que entra em campo e que se tiver muito desgastado vai ter prejuízos. Agora, o treinador assistir em loco os seus jogadores, inclusive aqueles que são
alternativas para os jogos decisivos é essencial, é importantíssimo. Contribui, né? Então é muito importante, era muito importante que ele estivesse na partida contra o Cuiabá para ver os caras em Na campo. salada toda que você falou aqui no início do tema Flamengo, o Felipe, você falou em Matheus França. Cebolinha. Cebolinha. O encaixe do Cebolinha com a Ayrton Lucas hoje pela esquerda pode ser uma solução para ele durante 180 minutos contra o Corinthians. Será que o Felipe Luiz, no segundo tempo, numa reta final de jogo, você precisando abrir campo, chegar até o fundo, Felipe Luiz vai te dar? Será que você casando um Ayrton Lucas com o Cebolinha por ali, abrindo o campo de uma direita que o Rodinei não está funcionando tanto, será que não te ajuda? Então, o Dorival lá nessa observação, nesse entendimento, é diferente, né? Comentar o jogo, calça, Jean, todo mundo sabe. Comentar o jogo do estádio é uma coisa. Assistir o jogo do estádio é outra coisa. O vestiário, a beira do campo, você dialogar, então eu tô com o Jean nessa também. Tudo bem que tinha treino do time principal do Rio sábado, domingo, mas hoje há essa possibilidade. Flamengo freta voo, tem condição, você resolve rápido. E aí cria falando de dois capitais. É importante estar lá. um diferencial do que aconteceu no ano passado. O envolvimento do Renato. Mas o Renato estava na mesma cidade. Não é que o Renato estava foi um jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, antes de viajar para o Uruguai. Dias antes. Treinou e no jogo o treinador não foi. Ali, aquilo internamente, a gente conversou muito sobre isso, internamente aquilo pegou muito mal. Isso com o goleiro. O jogador de futebol, cara, ele sabe de tudo, enxerga tudo e quem que foi o Scarpa? Qual foi o jogador? Foi o Piquerez. Aqui no Bola da Vez, sentado ali, falou... Você estava, não estava? Tava. Quando eu pergunto do Abel Ferreira, e ele diz o seguinte, o que é o diferencial? Mais impressiona. Ele fala, ele diz o que vai acontecer e acontece. Sim. Ele usa um termo, ele fala, eu fico assombrado, alguma coisa assim, eu fico assombrado como o que ele diz que vai acontecer no jogo acontece. E não foi o primeiro a falar isso. O Luan já tinha falado. Super hiperanálise do adversário. Isso dá um trabalho terrível para fazer. Sim. Você analisar, não é assim, estou acompanhando o adversário. Não. Você vai, para cada adversário, você vai pegar os 3, 4, 5 últimos jogos e vai analisar em detalhes. Você vai ver todas as trocas, o que foi feito, a ideia do treinador. Isso produz um conteúdo para o jogo. Então, o treinador, isso ganha um jogador de futebol. O cara pode ser muito chato. Sim. Estou dizendo que qualquer treinador pode ser um cara muito chato, mas o jogador respeita o seguinte: o que nos interessa aqui é o jogo e como dissecar o adversário e encontrar alternativas para ganhar. Nós vamos chegar lá. Você está convencendo o cara, né? Você convenceu o cara pelo conteúdo, pelo conhecimento. O problema é quando é só na boleiragem, e aí o jogador fala... E só para ilustrar... Aí fica aquele... Samarelov. Uma coisa que acho que ilustra isso que você está falando, o Bruno Vicari chamou a atenção lá em Montevidéu na final da Libertadores, né? E pegando esses dois exemplos, esses dois caras que a gente está citando, é que antes daquela prorrogação, você olhava para os jogadores do Flamengo e estava cada um olhando para um lado. Né? Tinha um ou dois conversando ali com o Renato, o resto estava tudo, né? Cada um fazendo a sua, tomando uma água, dando aquela alongada, não sei o quê. E você olhava para o bolinho de jogadores do Palmeiras ali, estavam todos hipnotizados pelo que o treinador estava falando. Quer dizer, isso é reflexo do que o Calçade estava citando aqui, isso é o reflexo do que o Piquerez falou nessa coisa. Então, é importante, né? Voltando para o Dorival, é importante para o Dorival estar em todos os jogos, olhar o que o jogador está fazendo, para que também as decisões que ele toma sejam embasadas e para que os jogadores saibam que ele está tomando as decisões porque ele viu hoje o Cebolinha jogar, o Marinho jogar, o Matheus França jogar, porque o que esses caras fizeram no jogo de hoje, como eles se comportaram, mesmo em lances em que eles não estão com a bola, né? Porque essa é a grande diferença de você estar vendo o jogo em loco, mesmo nos lances que ele está com a bola, o Dorival soube o que ele fez. Então, tá de parabéns o Dorival, porque não fazia sentido nenhum realmente ele ficar sem assistir esse jogo. Temos a tarja do caso seja necessário, Marinho e Cebolinha podem ser fator surpresa na Copa do Brasil. Quem está na frente na fila? Assim... ok, um joga de um lado, o outro do outro. Depende do que vai precisar. Mas falando da bola que cada um está fazendo, quem você acha que hoje, no inconsciente de um se mudar esse jogo, tem mais recurso individual para mudar o jogo? Primeiro, algum desses dois é surpresa?
fato. De poder decidir jogos? De Não. ser a tal da arma secreta, que no futebol todo mundo fala de arma secreta e dá nome e sobrenome. Puxar a cartada. Mas né? a arma não é secreta. Exato. Vitor Pereira não pode falar que ficou surpreso, né? Não é secreta. Assim, eu acho que o Marinho está num processo de retomada. Sim. De retomada de credibilidade em relação ao E o Cebolinha está evoluindo, né? Os últimos jogos do Cebolinha Eu também acho. já o credenciam na frente do Marinho. Incluindo o jogo de hoje, que ele também foi importante. Já tinha sido no jogo anterior. É que assim, Mas eles são outro Flamengo. partindo do... Eu É também claro, tenho- exato. eu tenho- Primeiro eu que tenho tem dúvida isso. sobre o desenho de time. Não, mas assim, é que ninguém está falando que nem que o Marinho nem que o Cebolinha vão entrar como Exato, titulares. Então a gente está exato. falando de um contexto do jogo que vai levar o Dorival a escolher um ou outro. E aí, eu acho que vai ter muito a ver justamente com o que está acontecendo no jogo. Então, eu vou dar um exemplo só. Se você tem Fagner e Fábio Santos, para mim, sim, se você tem um deles pendurado com um cartão amarelo na partida, isso tende sempre a acontecer mais com o Fagner do que com o Fábio Santos, por motivos óbvios. Eu acho que faz mais sentido você ter um jogador com essas características jogando em cima do atleta pendurado. Por outro lado, o Fábio Santos cansa mais que o Fagner. Então, mas é que assim, eu tô dando um exemplo, Celso. Assim, eu não sei o que vai acontecer no jogo, mas hoje não tem, né, como tinha, sei lá, o Michael no Flamengo, que você olhava. Era o Michael. Assim, você sabe, a hora que precisar colocar um cara mais rápido, um cara para mudar o jogo e tal, você vai pôr o Michael. Hoje, acho que nem o que o Marinho fez até agora, nem o que o Cebolinha fez até agora, garantem que um deles esteja à frente do outro. Não, é esse o cara que você tem que pôr, porque esse está voando. Nenhum dos dois está voando, né? Talvez os dois vivam. Hoje, acho que, aliás, o Cebolinha fez um bom jogo. Mas nenhum dos dois está voando. Então, acho que vai depender muito do contexto do jogo e de como o adversário vai estar na partida. Um cara que muda jogo para mim é o Vidal. O Vidal muda jogo para mim. A partir de situações que o Flamengo tem problemas. Ele, como opção vindo do banco, situações que o Flamengo pode encarar com problema de primeiro tempo, ele, para mim, muda jogo. Muitas vezes, talvez a gente não enxergue, porque não é o cara que fez o gol ou que deu assistência, mas ele resolve problemáticas que tem com a bola. Agora, é difícil, o que o João fala, depende do jogo em si do que vai acontecer. Mas se a gente tiver que pegar um recorte para não ficar em cima do muro, nos últimos jogos o Flamengo passou a ter problema. Quando usou sua formação principal, acho que todo mundo entendeu. Eu bloqueei o Rodinei por aqui, ataco as costas dele, forço ele a baixar e travo o meio. Por onde o Flamengo teve que começar a jogar, a olhar? Felipe Luiz passando. Felipe Luiz passando já não é algo tão normal. Já não é um movimento natural desse time do Flamengo. Um Cebolinha por ali, seja para casar com o Felipe, seja para tentar um Ayrton Lucas. Repito, ele com o Ayrton Lucas, mais uma vez hoje, foi algo que funcionou. Então, eu vejo muito mais o Cebolinha se adaptando a um jogo que o Flamengo precisa puxar pelo corredor, seja com o Felipe, seja com a entrada do Ayrton, do que exatamente o Marinho. O Marinho, inclusive, para mim, ele agrega muito pouco a um jogo coletivo. O Marinho, para mim, não agrega jogo coletivo. O Marinho, para mim, ele pode, em algum momento, por alguma brecha, num lance individual, pela qualidade que tem, resolver. Se você tiver que encaixá-lo num sistema, esse sistema aqui está meio desajustado, eu vou colocar o Marinho para ajustar, ele não te entrega isso. Ele não é um jogador disso. Ele é um jogador que precisa de campo, ele é um jogador que pensa, ou não pensa muito nele, numa situação que ele pode resolver, e caso não dê no primeiro momento, ele estica para alguém, abre para alguém. Mas a primeiro passamento do bola com o Marinho é sempre a jogada dele. Então, assim, não vejo ele ajustando algo que não funciona no Flamengo. Ele é uma aposta, porque, pode ter um corredor por ali, bota o Marinho que ele vai fazer uma fumaça. Isso é uma coisa. Agora, ajustando algo que não funciona, eu vejo muito mais o Cebolinha. Nenhum dos dois, sim, deu ao Flamengo, gerou uma dúvida a respeito dos titulares. Né? Então, o Marinho num período mais longo e o Cebolinha também. Sim, o Cebolinha vai tomar vaga de quem? Não, isso não tem. E o Dorival, paralelamente a isso, essa chegada do Cebolinha também encontrou, foi ali, trouxe harmonia, tal, ajustou, Arrascaeta, um trio no meio de campo, o quarto homem Arrascaeta, Gabigol, que tem um papel completamente diferente, ele não é o artilheiro do Flamengo como ele era, ele é hoje, não, eu não gosto de chamar de coadjuvante, mas esta missão é do Pedro, e ele até, eu acho que até aumentou, ele ampliou as capacidades dele, e ele fala isso também, ele já percebe isso. Se ele percebe isso, está dando certo. Se ele enxerga e gera um certo incômodo nele, essa forma de jogar do Flamengo atual, porque ele não é esse jogador do último toque na bola o tempo todo como ele era, aí as coisas não vão dar certo. Mas ele entendeu. E porque o mundo do futebol reconhece isso. Ele não precisa se preocupar. Aos 26 anos ele vai perceber. Talvez aos 20
ele não percebesse que quem dá passe para gol também é muito valorizado por todo mundo no futebol, que está dentro, que entende alguma coisinha ali, o treinador dele, principalmente. Mas você não vê esses jogadores, o Marinho, o Cebolinha, mudando o Flamengo e nem gerando dúvida. Mudando o seguinte, é no decorrer do jogo. Vou ter uma situação boa para o Cebolinha. Tá bom, pode entrar. Mas você vai desmontar o Flamengo, que joga muito centralizado. E é aí que nós vamos ver se o Corinthians tem capacidade, na final, de reter o jogo do Flamengo no centro, que é onde o Flamengo constrói. Tem Gabigol ali, tem Everton Ribeiro, tem Arrascaeta, tem João Gomes, tá todo mundo ali. Ou o Corinthians vai sucumbir e não vai segurar o Flamengo. Eu acho que esse é a grande dúvida da final. Isso é em caso de necessidade, né? Lembrando. Sim, claro. Agora vamos para os titulares. É o vidrinho, né? É o vidrinho que o Flamengo vai quebrar lá em caso de incêndio. Né? Então, professor, mas deixa eu jogar uma coisa aqui para a gente começar esse debate específico de final no viés mais de Flamengo. Torcida do Corinthians hoje gritou é quarta-feira. Do Flamengo gritou é quarta-feira. Tá muito claro que é quarta-feira. Chegou a quarta-feira. O que é quarta-feira? Exatamente. Quando a gente debateu o Corinthians, a gente falou, não é o mesmo Corinthians do confronto de quartas de final. E também a gente passou ali pela tangente do Flamengo, falando que também não parece mais ser o mesmo Flamengo, mas não que caiu, mas só aquela narrativa do imbatível, do avassalador que está engolindo todo mundo. Agora, pode acontecer? Claro que pode, mas aparentemente o pessoal está só um pouquinho mais receoso. O Flamengo, vocês acham que de fato caiu um pouco depois de oitavas, quartas e semi de Copa do Brasil, Libertadores, matando e jantando todo mundo? Não. Ou foi o calendário que, assim, teve data FIFA, aí teve... Pô, tem um relaxamento natural, você vê de uma maratona e fala, caramba, até mental, pô, caramba. Onde ele tinha que chegar matando, ele chegou. É isso que eu ia perguntar. Onde ele tinha que chegar matando, ele chegou. Até agora ele cumpriu. Talvez no brasileiro, né? Talvez no brasileiro a gente esperasse alguns momentos, mas aí tem outras coisas, de escalação, de prioridade. Sim. Agora, não digo caiu, mas vamos colocar assim, o Flamengo estagnou. Não entendi. Sinceramente. Ele foi subindo e bateu no platô ali. Estagnar. Com essa sobra que o Flamengo tem em relação ao time do Brasil da América do Sul, eu também queria estagnar ali. É muito louco. A gente tá debatendo uma possível estagnação de um time que chegou muito bem na final da Copa do Brasil e muito bem na final da Libertadores. Tem 0-0 com o Inter, e uma derrota para o Fluminense. E alguns jogos com o time mas aí eu te pergunto, Calçado, uma dúvida que eu tenho. 0-0 com o Inter, brasileiro. Derrota para o Fluminense, que já causa desconforto há algum tempo, brasileiro. Onde a gente poderia... Estou tentando enxergar o outro lado do copo, porque que estagnou, que não é mais aquela surpresa, que em algum momento foi travada, acho que todo mundo concorda. Mas o contexto de cada jogo desse, e para mim, onde o Flamengo se compromete? O Flamengo virou um time de Copas. O Dorival mostrou isso em campo, ainda que não verbalizasse as escalações, as preferências, a programação, né, fisiológica do jogador, virou um time de Copas. Esse time de Copas, em Copas, muito comprometido, ele entregou o que a gente esperava. Aí você tem um hiato de brasileiro, de preparação, até chegar à final da Copa do Brasil, até chegar a outubro. Então eu não consigo afirmar que na quarta-feira essa mobilização, esse time de Copas... Deixou de existir. Essa coisa não volta, entendeu? Eu acho que não está claro assim que caiu, estagnou. Eu acho que já encantou mais, já nos surpreendeu mais, já teve aquele momento ali de caramba, o Dorival recuperou rápido, já teve. Mas eu não consigo dizer que ele não volta numa final. Então, é que a minha impressão é assim, a gente é muito rápido para exaltar o time também, para colocar o time lá em cima ou para colocar o time lá embaixo. Eu não acho que em nenhum momento também esse Flamengo pôde, né, ser comparado aos melhores Flamengos dos últimos anos, ou de 2019, né, porque num determinado momento já esse debate voltou a surgir e não fazia sentido nenhum que surgisse. Até mesmo esse amassar nas Copas, eu não sei qual foi o termo que o Pedro usou exatamente, mas... Algo parecido. Assim, então, é que eu acho que assim, se você for ver os jogos, por exemplo, contra o São Paulo, eu não acho que tenham sido atuações deslumbrantes do Flamengo, que o Flamengo, né, atropelou os adversários. Claro que pela qualidade que tem, e é por isso que eu disse que para mim o Flamengo é sim o favorito nessa decisão, mas repito, para mim esse favoritismo ele tem muito mais a ver com a qualidade dos jogadores, com a qualidade do elenco, com a possibilidade de troca e você tirando do banco esses caras que a gente estava falando. Muito mais do que pelo fato do Flamengo ser um time que vai atropelando os seus adversários, que não dá espaço, que vence e convence em toda a rodada.
Não tem sido assim, acho que não foi assim, inclusive nas próprias Copas, mas o Flamengo é muito forte, o Flamengo é o elenco mais forte do Brasil, indiscutivelmente, e quando você tem esses jogadores, contra um Corinthians que também não é que está voando, né? Eu acho que não vejo por que não apontar o favoritismo para o Flamengo. Daí, enfim, sabe, eu acho que essa coisa, nem sempre o time que a gente tem jogando e indo bem no Brasil vai ser o melhor time de todos os tempos da última semana e nem vai ser o pior time de todos os tempos da última semana. Às vezes você vai ter bons times com capacidade, com potencial para vencer, mas que tem as suas fragilidades também. Acho que esse, para mim, é o caso do Flamengo hoje. Fortíssimo, mas para mim muito forte pelo elenco que tem. É que ele teve um período de... Tá vendo aqui, 15 vitórias, 4 empates. E aí, Calçade, quantos dessas vitórias não foram com o tal time reserva? Foram várias. Aí vem o time titular e perde para o Fluminense. E o empate com o Inter também, é esse time, todos eles ali. Mas não é Copa, mas o brasileiro também é o que vai te preparar para as finais. Mas isso da Libertadores isso são não 3 conversa finais. Com a maneira como você passou a olhar o brasileiro, independente de ter título. Tem 15 vitórias, 4 empates. E aí, Calçade, quantos dessas vitórias não foram com o tal time reserva? Foram várias. Aí vem o time titular e perde para o Fluminense. E o empate com o Inter também, é esse time, todos eles ali. Mas não é Copa, mas o brasileiro também é o que vai te preparar para as finais. Mas isso da Libertadores isso são não 3 conversa finais. Com a maneira como você passou a olhar o brasileiro, independente de ter os titulares ali? Eu tenho essa dúvida. Mas o Pedro, se pesa para um, pesa para o outro, que é você não enxergar no brasileiro o nível de competição que você precisa entregar na Copa. Que pode não dar um clique. A minha preocupação, acho que em algum momento eu iniciei o programa falando até do Corinthians, né? Assim, um jogo, atitude maravilhosa, que comportamento. Isso foi o primeiro tempo de hoje. Santos, lembra aquele jogo do Santos 4-0? Que maravilha. Aí faz assim, um jogo lá, um jogo assim, um jogo lá. Fala assim, e na Copa do Brasil vai ser lá em cima ou vai ser lá embaixo? Quem garante? Ninguém. E o Flamengo? O Flamengo vem jogando o Brasileirão, está classificado para 2 finais. Então, nesta fase aqui, eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais daquele Flamengo que, com o time A, o B ou o C, só tinha verdinho aqui na lista, que eram verdinhos de vitórias. Então, o Inter é uma travada, é uma forma de jogar que pode dar esperança para um Atlético, por exemplo, paranaense. O Corinthians não vai jogar dessa maneira. O Corinthians não tem capacidade física para jogar o jogo que o Inter jogou no Maracanã e saiu com 0-0. Ele não tem essa entrega. Ele pode ter num tempo, não vai ter para o segundo. Então, o Corinthians tem que jogar um outro jogo. Eu acho que até favorece o Flamengo. Eu acho que fica mais aberto, até para os dois lados. Mas eu prefiro esperar a quarta-feira para ver se realmente é um outro Flamengo que vai surgir ou se vai ser a continuidade desse que passou a ter um pouquinho mais de dificuldades.
embora seja uma equipe, ninguém está diminuindo a equipe, ainda para mim é o que tem mais condições de ganhar a Copa do Brasil. Sobra, né? Tem muita sobra de qualidade técnica e mesmo de algum conjunto. Essa fase das grandes vitórias do Flamengo foram também vitórias de conjunto, em que a gente elogiou que o Dorival tinha retomado coisas que o Renato, por exemplo, não tinha conseguido, do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista do conjunto, o Flamengo também apresenta essa condição. É que a sobra era tanta que fica a impressão de que, assim que foram definidos Corinthians e Flamengo como finalistas da Copa do Brasil, fica a impressão de que esse tempo passado até a final favoreceu o Corinthians. Porque era um outro momento de Flamengo, nesse meio tempo, seja brasileiro ou não, outros vão mostrando que se pode, que nem o Inter, né? Eu acredito, se pode, o Inter fez. Outros fizeram, não tiveram a mesma sorte. O São Paulo chegou a colocar dificuldades para o Flamengo. Está crescendo o número de adversários nesse período aí, desde que se decidiram os finalistas até os jogos, e eu, se fosse a torcida, gritava, são quartas-feiras, né? Não é quarta-feira, são 2 quartas-feiras, mas nesse período aconteceram coisas que foram dando esperança ao adversário, ao Corinthians. Claro, o conceito geral é de que o Flamengo era muito mais favorito quando se definiram os dois, independentemente da ordem dos jogos, do que agora. A gente está trabalhando aqui uma noite inteira de elementos que mostram um certo equilíbrio nessa disputa que não havia antes. Eu acho que esse componente, às vezes eu faço as comparações com outros esportes e uso muito pugilismo. A sensação que eu tenho é um pouco isso. Naquele momento, era o Mike Tyson derrubando todo mundo quase no 3º round. Você já sobe no ringue, meio tremendo. Agora, uns 2 caras levaram para os pontos. Você fala, opa, esse cara não foi para o hospital. Então, eu acho que essa é uma questão emocional de se acreditar Na que Libertadores, era um Flamengo mais assustador, pelo domínio, em relação ao futebol do Corinthians também. Agora, ele não é que ele não assusta, ainda, eu repito, para mim é o que tem mais condição de ganhar. Mas a certeza, ela já tem mais competição. A impressão que você tem é que existe mais competição nesse momento. Agora, como isso vai acabar em 2 partidas, geralmente em 2 partidas, o melhor leva. Ainda mais o melhor decidindo em casa. Mas futebol está cheio de história que, né, mostra que o sentido do favoritismo é um e da realidade é outro. Mas hoje eu ainda vejo o Flamengo forte. Agora, aquela fase assustadora de você, sequência de vitórias sem derrota, era difícil enfrentar. Sim. Não que agora tenha mudado isso, mas se retornar na quarta-feira, e precisa retornar, porque o Flamengo trabalhou a semana exatamente para isso. Os caras nem vão. E o Dorival ficou de voltar agora no voo fretado e para dar treino amanhã. Vai chegar a que horas? 2 da manhã no Rio de Janeiro. E tem treino às 9. E o treinador vai nessa, porque o outro time está lá. Os caras estavam em casa, vão treinar. O Jean sempre toca num ponto que eu acho interessante, né? Que a gente decola muito rápido nas análises e elas acabam caindo. Eu acho que... E naquela decolagem ali, tinha muito de um imaginário, né? Eita, esse Flamengo, quando emplaca 15 vitórias e 4 empates, sai da frente. Tinha muito disso. E aí, se ele não emplaca mais 15, mais 4 empates, caiu. Tem muito disso, eu acho, também. E desses 15 e 4 empates, esse é o meu ponto. Desses 15 e 4 empates, quantos foram com o time que não era o time principal? Sim. Então, isso gera um clima, gera uma empolgação, gera uma discussão, gera manchetes que levam a gente a acreditar que aquele time, aqueles 11, são praticamente imbatíveis. Então, para mim, se hoje a gente diz que a distância é menor, o Flamengo continua sendo favorito, mas a distância é menor, isso não tem a ver com uma queda gigante do Flamengo. Isso tem muito mais a ver com a melhora do Corinthians, porque para mim também, aquele momento do Flamengo não era esse momento tão espetacular que foi colocado por muita gente, como se a gente estivesse falando, sei lá, do time titular do Jorge Jesus, que jogava sempre daquele jeito. O time B do Flamengo foi cobrado para mostrar isso. O quê? Exato. E até por conta do desempenho do time B, é que se acreditou, e eu estava entre esses, que acreditava que aquele time, olhando para a tabela, não teria jamais escalado o time reserva contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas eu estava entre os caras que olhava para a tabela do Flamengo naquele momento e dizia, cara, esse time aqui, pelo que está jogando, pelos jogadores que tem, ele tem toda a condição de ir ganhando desses adversários. Mesmo que o Dorival continue fazendo essa mudança, dá para levar desse jeito.
Acabou não dando, porque o futebol, se a gente soubesse tudo que vai acontecer, soubesse resultado, como diz o Calçade, ele já não estaria aqui, porque ele teria ganhado na loteria. Porque ele joga na loteria. Turma, nós vamos... Tinha ganhado hoje, inclusive. Joga e perde muito? Não, eu tenho quase as mesmas chances de quem joga. Porque se tem um joguinho, é 1,50 milhões. Não, mas você é o 0,50 milhões. Eu tô dos 50 milhões para lá. Então eu economizo. Vamos lá, pessoal. Abre intervalo na o sequência trabalho ainda reta final foi aqui resolvido. do Linha de Passe. Já voltamos. O maior personagem. Disney Plus. Quero que você... Duas paixões. Tênis não é pra qualquer um. É só para Mohamed Salah. Quem será o próximo craque a deixar a sua marca na história desse grande clássico? Arsenal e Liverpool. Domingo, 12h30, ao vivo. Assista a Premier League no Star Plus. A gente tem alguns segundos, não vai dar para você contar essa deliciosa história, Calçade, mas essa vai pro Mas ele resenha. vai contar na rede social, só seguir o Calçade, Copa de prazer, 98 faz um tempo. Já. Hoje tem pizzinha, Calçade? Ah, Depois da meia-noite. não, outro dia você foi gostoso. Oh, gostei, grande napolitana. Abração, Jean. Valeu, Aliás, isso foi debate ali na redação. Lembra do ketchup? Sim, Não, do ketchup. vamos falar Você aqui põe no ketchup na esporte. pizza? Eu quero dar meu abraço até amanhã ao Fonte Esporte. Abraço, professor. Fãs de esporte, vem aí o Bola da Vez com o Piquerez, que o Jean Oddi citou aqui, a entrevista do Piquerez, uma das respostas, o que ele fala sobre o Abel Ferreira, o que ele faz, acontece. Grande abraço e até a próxima, um ótimo domingo a todos. Saúde e paz, se não beber, né? Parisiense Vitor Bini vai esquecer.